Hoje, tema de hoje, né, reforma tributária na prática, o que, que muda no seu bolso, tá? Então, hoje, esse é o tema que a gente vai trazer. Como a reforma tributária vai afetar seu preço, sua margem e seu caixa. E a gente vai iniciar aqui, iremos iniciar com uma frase que ela define exatamente esse momento que nós, empresários, nós vamos atravessar, tá? O maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si, mas agir com a lógica de ontem. Pessoal, a reforma tributária é exatamente isso daqui. Tá? Então, antes de nós mergulharmos em alíquotas, percentuais, contextos técnicos, nós precisamos dar um passo para trás e rever a causa. As causas, porque a reforma tributária, tá, tudo que envolve ela, fluxo de caixa, enfim, margem, custo, preço, enfim, impostos, tudo isso, na realidade, são consequências. São consequências de uma causa. Tá? Então, o que essa frase ela traz? A frase do guru ali, Peter Drucker, né? Ela traz exatamente que se nós não nos reinventarmos como empresários, se nós não mudarmos a nossa mentalidade como empresários daqui para frente, se nós continuarmos da forma como nós estamos fazendo a gestão das nossas empresas no dia de hoje, daqui para frente, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque vai ser um modelo mental velho tendo que lidar com uma nova realidade. Nós não estamos falando aqui de uma lei, de uma instrução normativa, de uma portaria CAT, nós não estamos falando nada disso. Nós estamos falando de uma mudança na Constituição Federal. Nós estamos falando de uma mudança muito profunda, tá? Que vai impactar não só os empresários, mas vai impactar as pessoas físicas também, vai impactar todo mundo, tá? Então, nós como empresários, nós temos o dever nesse momento, porque eu acredito que muitos aqui possuem as suas empresas e são responsáveis também por famílias diretamente como colaboradores. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós vamos ter que nos reinventar. Nós vamos ter que tratar esse dito tempo de turbulência, tá, com uma mentalidade diferente. Porque se a gente continuar da forma como a gente está tocando as coisas, não vai funcionar. Eu estou meio que generalizando aqui, mas eu sei que tem muita gente organizada. Mas, assim, eu estou no mercado há mais de 30 anos, a gente lida com muitas empresas e a gente sabe da realidade da grande maioria das empresas, principalmente do pequeno e médio empresário, tá, que não tem tanta organização para poder lidar com um período de turbulência desse. Ou ele vai se reinventar, ou ele vai sair do mercado. Simples assim. Porque com a nova reforma tributária, pessoal, o empresário mais organizado vai ganhar o mercado do empresário menos desorganizado. Tá? De uma forma muito súbita. Tá? Tem até a data, tá? Vai ser em fevereiro de 2027, vocês anotem isso. Tá? Fevereiro de 2027 vai ser um mês e um ano que a maioria do mercado que não começou a se preparar, como vocês hoje aqui estão aqui para se preparar, já estão tentando absorver e entender, eles vão deixar para acordar na hora que a coisa já estiver pronta.
E aqui nós vamos trazer aspectos práticos para vocês entenderem os porquês de tudo isso. Tá? Então, reforma tributária, coloquem isso, levem isso também de hoje. Ela não é só uma mudança nos impostos. Ela é principalmente uma mudança de mentalidade. Uma mudança onde o empresário que estava lá preso a uma crença do faturamento, ele vai ter que migrar para uma crença de lucratividade. A grande maioria dos empresários está ancorada na crença do faturamento e se esquece que a empresa ela foi criada para dar lucro e não ficar só girando o faturamento, entendeu? E não vendo ali os resultados no final do mês. Então, essa mentalidade é que nós convidamos a todos vocês a se plugarem nessa linha de pensamento que nós vamos trazer aqui. E lógico, nós vamos entrar agora em si nos aspectos um pouco mais técnicos. Tá? Só que, lembre de um negócio, nós só vamos ter resultados diferentes quando nossas ações forem diferentes. As mesmas ações não vão levar a gente, não vão nos levar a resultados diferentes. Né? Então, assim, é sobre isso. Reforma tributária, gente, é sobre isso. Vocês abrem a internet, vocês escutam lá, CBS, ABS, escutam um monte de coisa. Mas pouco escuta sobre o tratamento da causa que vai fazer com que os empresários permaneçam no mercado. Tá bom? Então, fica aí as primeiras informações dessa noite para vocês considerarem, tá bom? Bom, já me apresentaram, Paulo de Tarso, sou o CEO do grupo da Readapt. A Readapt é uma contabilidade especializada em lucro real, tá? Nós atendemos empresas de outros segmentos, mas a nossa missão é levar a maioria das empresas para o lucro real. Então a reforma tributária ela ficou assim, já dentro de um script que a gente trabalhava, porque é para lá que a maioria das empresas vão ter que adotar um comportamento e vocês vão entender isso. E agora eu vou chamar aqui um grande amigo que veio de Ribeirão Preto, né, para conversar com a gente também, o Elcio Giotto, empresário, advogado, contador aí, né, recupera crédito aí, né, em altos volumes aí, um grande amigo que veio compartilhar o palco com a gente e vai somar conosco aí. Muito obrigado. Olá pessoal, boa noite a todos. Queria agradecer o convite do Paulo, é um prazer estar aqui na região, uma região que eu gosto muito, já venho aqui há muito tempo, então estou no mercado há bastante tempo, trabalhei na KPMG durante 11 anos e nesse período eu vim muito para a região de Araçatuba, de Presidente Prudente, venho ainda muito atender clientes aqui, então usinas de açúcar e álcool, que sempre foi o nosso forte na época da KPMG, eu continuo atendendo até hoje. Então, Uniálcool, Arauco, Cleálcool, Branco Pérez Álcool, Central de Álcool Lucélia, então todas essas usinas aqui da região eu já rodei bastante. Então, uma região que eu gosto muito. Queria parabenizar o Gerard por esse movimento. Eu acho que esse movimento de unificar os empresários e fazer esse movimento que as pessoas estejam se conscientizando cada vez mais sobre as novidades. A reforma tributária é uma realidade. Então, muita gente ainda não está pensando na reforma tributária, mas a reforma tributária já é uma realidade, inclusive, 1º de janeiro, muitas empresas que não estiverem adaptadas, nem emitir nota vão conseguir mais, por conta da reforma tributária, que ela já está implementada na grande maioria das empresas, mas tem muitas empresas, principalmente de middle market para baixo, que ainda não estão adaptadas. Então, esse movimento, parabenizar vocês por estarem aqui, numa terça-feira à noite, deixando famílias para adquirirem conhecimento. E, é claro, eu sei que tem também profissionais da área que a gente vai conseguir compartilhar conhecimento. É um assunto novo, e é novo para todo mundo, até para quem está no mercado há muito tempo. Eu estou no mercado há quase 25 anos, mas é novo para a gente também. Tem muita lei para ser publicada, tem muitas normas para serem publicadas, mas a reforma é uma realidade. E um insight que eu gostaria que vocês tivessem sobre a reforma tributária é que a reforma tributária ela não é uma mudança de tributos. Isso é o mais básico que tem na reforma tributária.
mas ela é uma mudança de comportamento empresarial. Porque nós vamos trocar alguns tributos, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui durante a nossa apresentação, mas mais do que trocar tributos ou simplificar, na verdade é um movimento da Receita Federal, já com base na tecnologia que nós estamos implementando e já temos implementados desde lá de 2009, quando a gente começou com as emissões de documentos fiscais de maneira automatizada. Mas vocês com certeza viram notícias que nós estamos implementando um sistema 150 vezes mais efetivo do que o Pix. Isso é uma realidade. Hoje o nosso sistema tributário é um dos melhores sistemas do mundo. E aqui, sem entrar no mérito se o dinheiro arrecadado vai para um lado ou vai para o outro, aonde ele é aplicado. Mas realmente é um movimento tecnológico e que aquele jeitinho brasileiro para de acontecer. É uma mudança de paradigma até para fins de fluxo de caixa da Receita Federal. Que esse é um dos pontos mais importantes. Então, aquelas empresas que não pagavam os tributos e aquele tributo ficava no conta corrente da empresa, e aí ela parcelava aquele tributo para pagar em 144 parcelas, isso vai acabar. Nós vamos falar sobre isso durante a apresentação. Mas o que é o movimento da reforma tributária? É uma mudança de fluxo de caixa do cliente para o fluxo de caixa da Receita. Então, vocês precisam, como empresários, entender isso, que é uma reforma de negócio, é uma reforma de postura empresarial. O jeitinho brasileiro, a sonegação, tudo que a gente conviveu durante muito tempo, e eu sei que tem pessoas aqui que empreendem há 40, 50 anos, e muitas vezes é difícil essa mudança, e eu convivo isso dentro da minha família, eu tenho empresários que falam, mas eu sempre fiz assim. Isso não vai mais ter como continuar fazendo assim. E é uma realidade mesmo. O Paulo foi muito feliz quando ele falou, em fevereiro de 2027, nós vamos perceber essa mudança efetiva. E é isso que a gente precisa ter em mente. E vocês, só de estarem aqui, já estão um passo à frente de grande parte do mercado. Porque é uma mudança de postura empresarial. Então a gente vai precisar olhar para dentro do nosso negócio e verificar como que está o nosso fluxo de pagamento, de recebimento. Pagamos tributos, a gente vai ter que se preocupar se o nosso fornecedor está pagando tributo. Porque se ele não estiver pagando tributo, talvez eu tenha que mudar o fornecedor. Porque ele não vai me transferir crédito. O crédito não deixa de ser escritural para ser um crédito financeiro. Então, essas mudanças por trás da reforma tributária é que a gente precisa estar atentos. Porque simplesmente trocar PIS e COFINS por CBS, quem entende um pouco da legislação sabe, CBS é uma cópia do PIS e COFINS. Tem crédito presumido, tem um monte de particularidade igualzinha. Os próprios produtos desonerados, quem atua aqui no agro, que é um setor que a gente atua muito, é praticamente uma cópia. Porém, essa postura empresarial ela vai precisar mudar. Produtores rurais pessoas físicas, para mim, produtor pessoa física e Simples Nacional são os mais afetados com a reforma tributária, além dos prestadores de serviço. Então, nós, por exemplo, como eu tenho empresa de consultoria, eu tenho empresa de educação, então estou no mercado digital também, eu achei muito interessante esse movimento do podcast, porque esse é o movimento do mercado. Hoje, por exemplo, eu vim de Ribeirão Preto, hoje no período da tarde, 3h30 de viagem, eu vim escutando podcast. Eu lembrei, vindo há 20 anos, quando eu vinha para cá, eu vinha escutando música. E hoje a gente não escuta mais música. A gente escuta o quê? Conteúdo. Então a gente está mudando a mentalidade de que nós estamos usando esse período aí da estrada ou eventualmente no deslocamento para aprender. Então esse movimento do podcast é muito importante, porque vocês vão conseguir participar do movimento que vai ser visto no Brasil todo. Eu vi que o Gerard tem um canal do YouTube, eu também tenho um canal do YouTube. Toda terça-feira eu dou uma aula ao vivo no meu canal. Toda terça e sexta eu tenho um vídeo no meu canal às 13 horas. Vocês precisam ver o movimento que o canal do YouTube faz. De captura de lead, de visibilidade, de criação de autoridade. Então as marcas precisam estar nesses canais. Isso é um movimento tecnológico. Quem aqui está adaptado com inteligência artificial? A grande maioria ainda não está. Mas muitas vezes você não vai precisar entender da inteligência. Talvez você vai ter que contratar alguém, ter um departamento da sua empresa. A mesma coisa vai acontecer com a reforma tributária. A gente precisa tratar a reforma tributária com seriedade. Não é uma mudança de tributo, como aconteceu em 2002, como aconteceu lá em 96, que os dividendos passaram a ser isentos, que agora provavelmente vai voltar a ser tributado. Então percebam que os contadores e advogados, eles nunca foram tão desejados no mercado como vai ser agora. E o empresário ele precisa entender
que um contador, um advogado, um tributarista, ele deixa de ser um custo, que muitas vezes esse é o entendimento do empresário, que a gente é um custo, para ser um baita investimento, que esse pode ser o grande diferencial do mercado. Então estejam atentos que a reforma tributária é uma reforma de postura empresarial e não só uma mudança de tributos. Então esse é um começo assim para vocês entenderem. A gente tem 50 minutos e é um tempo muito pequeno para a gente falar tudo da reforma, que a gente vai falar aqui um pouquinho de CBS, IBS, imposto seletivo, mas a gente vai ter a questão dos dividendos, a gente vai ter a questão do mercado imobiliário, a gente tem a questão do agronegócio, que tem um impacto significativo, dos prestadores de serviço. Então, aprofundem cada vez mais, cada um na sua atividade, para você conseguir avaliar quais são os principais impactos para o seu negócio. Lembrando que agora a gente tem que olhar a cadeia anterior e a cadeia posterior. Empresa do Simples Nacional, vamos falar sobre isso. Tributar por dentro, tributar por fora. Então, começa um movimento muito grande e que não tem mais volta, tá? Muita gente me pergunta, será que vai passar? Já passou. A única coisa que a gente vai avaliar agora é a velocidade que tudo isso vai ser implementado. E eu acredito que, sem entrar em viés político, mas com a ânsia arrecadatória que todos os governos têm, cada vez mais a reforma tributária vai ser implementada de maneira mais rápida. Então, é uma introdução para tudo que a gente vai falar aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer. Vamos estar aqui depois para responder perguntas. Tem as minhas redes sociais que eu vou passar no final, mas estejam muito atentos à reforma tributária, porque vai ter muita gente sendo comprada e muita gente sendo vendida, muito empresário quebrando e muito empresário nadando e surfando essa onda, porque é um movimento que eu estou no mercado há 20, eu tenho 43 anos, estou no mercado desde os 18. Depois de 2002, quando teve a não cumulatividade de PIS/COFINS, esse para mim é o maior movimento dos últimos 30, 40 anos, porque realmente é um movimento que está mudando principalmente a parte tecnológica, e a gente não consegue mais mexer nisso. Só para finalizar minha fala, só uma notícia essa semana, acho que foi na sexta-feira, semana passada, o governo vai liberar agora, dia 20 de novembro, 1,1 bilhão de ressarcimentos de restituições tributárias. É um valor muito expressivo e muito relevante. Porém, ela analisou 13 bilhões de pedidos de ressarcimento. Quase 12 bilhões vão ser glosados e autuados por fraudes tributárias que têm acontecido no mercado. Isso tende a acabar. Por quê? Porque é cruzamento efetivo de informação. Hoje ela cruza se o Elcio é casado com a Janaína, se ele tem uma empresa, ela também tem outra empresa, eles conseguem puxar toda a árvore de todas as empresas que a gente tem. Isso sempre teve, pelo menos nos últimos 6, 7 anos, mas a efetividade atual nunca aconteceu. Então, muito cuidado com, eu sempre fiz assim, nunca deu nada. Já está dando e vai continuar dando e cada vez mais. E a reforma tributária é uma reforma de tecnologia e a Receita Federal, junto com todos os órgãos, está usando essa tecnologia. Então, esse é um grande insight que eu queria deixar para vocês. Cuidado com o jeitinho que a gente fazia antes, que nunca deu nada, vai começar a dar e a Receita sempre tem 5 anos para voltar e avaliar. E a gente vai falar aqui sobre essas grandes mudanças, mas o principal ponto é essa, a tecnologia sendo utilizada de maneira efetiva e a reforma tributária é uma reforma que muda o paradigma empresarial, não só troca de tributos que a gente vai explicar aqui. Em Elcio, o jeitinho brasileiro é a mentalidade de hoje que não vai passar para a próxima fase. Entendeu? Não vai. Né? É bem esse contexto da mudança de mentalidade que a gente tem colocado aqui. Que eu acho que é o principal ponto. Principal ponto. Bom, novo jogo tributário, regras, riscos e oportunidades. Então aqui, bom, o Elcio e o Paulo estão tirando isso da cabeça deles? Não. A gente não está tirando isso da nossa cabeça. Então, por exemplo, pergunta sempre pertinente que as pessoas fazem, qual que é a base legal de tudo isso? Tá? A base legal está aqui. E a emenda constitucional 132 de 2023, tá? Que é onde alterou a Constituição Federal, né? Onde ninguém imaginava que ela ia ser aprovada, ela foi aprovada. Né? A Lei Complementar 214 de 2025, tá? Que já começou a regulamentar CBS e IBS, então vocês vão ficando íntimos dessas duas siglas, tá? IBS e CBS, tá? Imposto sobre bens e serviços, né? E a contribuição sobre bens e serviços.
E tem um outro também, que é o IS, depois a gente vai aprofundar. E a PLP 108/2024, que vai começar a fazer a criação do comitê gestor que vai fazer a gestão de IBS e CBS, mas do IBS. Tá? Porque o que acontece? A CBS ela é mais de caráter federal, ela vai ali substituir PIS e COFINS. Aliás, quem aqui paga PIS e COFINS, a partir de 2027, vocês não vão mais pagar. Elas não vai mais existir. A CBS entra no contexto, já é uma mudança prática. Tá? Então, quer dizer, é mais uma prova de que tudo isso realmente está acontecendo. Né? E o IBS ele vem regulamentar o ISS municipal e o ICMS estadual, aonde a promessa é de uma unificação. Tá? Então, assim, a gente vai aprofundar, mas bases legais, para a gente começar a aquecer. Paulo, o que eu faço para eu poder começar a entender? Imprime eu gosto de papel ainda, imprime, né, essas leis aqui. Vocês não vão entender nada, como a gente também não entende. E vai ler. E vai grifando. Né? Pega lá o grifa-texto amarelo e vai grifando. Se vocês não soubessem, vocês perguntam para o contador, enfim, vai nessa linha, tá? Enfim. Eu só queria fazer um complemento aqui, que é uma coisa importante que a gente precisa lembrar. Nós estamos falando de uma reforma do consumo. Tá? Então, nós estamos falando de tributação sobre o consumo. É isso que está sendo mudado. Mas nós não temos nenhuma reforma da Previdência e não temos nenhuma reforma da renda. Em que pese a gente ter o projeto de lei 1087 falando sobre a tributação da distribuição de dividendos. Então, a gente tem sempre que lembrar que os pilares tributários da empresa, normalmente, eles são tributos indiretos sobre o consumo, os tributos diretos sobre o lucro ou sobre uma margem presumida para as empresas do lucro presumido, e temos a parte de previdência. Então, por exemplo, quem aqui é do agronegócio sabe que a previdência tem um impacto significativo, porque eu tenho lá a possibilidade de tributar pelo faturamento, ou pela folha de pagamento, ou se eu sou agroindústria, eu só tributo pelo faturamento, se eu exporto, eu só pago 0,25 do Senar. Então, a gente tem sempre que lembrar que esse é um primeiro movimento, que se tudo indica que vai acontecer uma reforma da renda, e uma reforma também da Previdência. Então, aqui nós estamos falando do consumo. PIS, COFINS, ICMS e ISS. E um ponto importante é que muitas atividades que não estavam dentro dessa tributação do consumo, estavam num limbo ali, que não é nem ISS e também não é ICMS. Por exemplo, locação. Quem tem empresa de locação de veículo, de maquinária agrícola, que tem muita atividade. Eu, por exemplo, tenho um cliente de locação que fatura 600 milhões por ano. Esse cara vai ser impactado. Porque até então ele não pagava ISS e também não pagava ICMS. Agora ele passa a pagar CBS, substituindo o PIS e COFINS, e passa a pagar IBS, substituindo ICMS e ISS, que ele nunca pagou. Então percebe que é um movimento arrecadatório também, por mais que a gente vai falar aqui da neutralidade tributária, que a reforma não vai ser para aumentar tributos, isso a gente só vai saber com a alíquota, porque a gente não tem a alíquota definida ainda, vamos ter a partir de 2026, lá para o finalzinho do ano, porque a gente vai ter uma fase teste onde a Receita vai avaliar por atividade a arrecadação atual e a arrecadação com base nessa fase teste, mas nós estamos falando só do consumo. Então, muita coisa ainda vai acontecer e muitas mudanças vão vir. Então, não é uma mudança só de estrutura tributária de maneira geral, é só de um item ali sobre o consumo. Então, é bom isso ficar muito claro, porque às vezes você tem um impacto no imposto de renda, na contribuição previdenciária, que isso, por enquanto, não tem mudança alguma. Excelente. Vamos lá. Bom, aqui o mapa dos novos tributos, no caso. Tá? Então, a gente começa ali pela CBS. A CBS, como a gente colocou, né, ela vem aqui substituir PIS e COFINS. A gestão é da Receita Federal. Tá? O IBS, ele vem aqui para substituir ICMS e ISS. Quem que faz a gestão dele? É um comitê nacional, que é o comitê gestor do IBS, ok? Que vai fazer a gestão disso. Então a gente já percebe aqui que já são duas entidades cuidando de cada item. Porque, imaginem, a costura que vai ser aqui, no país inteiro, todos os estados e todos os municípios. Né? É uma combinação de alíquotas que vai ser assim, fora do normal o negócio. E o IS, que é um imposto, né, que vai ali
ser gestado pela Receita Federal e ele vai tributar os produtos que fazem mal aí à saúde, né? Então vamos colocar os cigarros aqui, produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, tá? Eles vão estar aqui com uma flexibilidade um pouco maior, tá? Por que eles estão separados? Por que eles separaram o IS desses dois? Porque aqui, para você fazer qualquer tipo de alteração, você depende de muita gente discutindo. Aqui não. Aqui uma canetada da noite para o dia já resolve a história, né? Então, assim, já vai ser um contexto aqui, né, que vai alinhar. Então, o que a gente já tem que começar a se acostumar? Quando a gente escuta sobre IVA, Imposto sobre Valor Agregado, tá? Nós estamos falando do IVA dual nosso, que é a CBS e a IBS, que vai aqui fazer parte da maioria do cotidiano dos empresários. A gente até aqui, eu até arrisco aqui, eu acho que a gente até conversou, né, Elcio? Que nós estamos, existe uma alíquota, tá, base, tá? É que isso não dá para cravar agora, mas é uma média de alíquota. Então, imagine o que vocês pagam hoje de impostos, aí cada um de vocês, imagine a alíquota que vocês pagam, e imagina que essa alíquota vai passar a ser de 28,5%. Vai começar em 28,5%. Essa é uma previsão aí, que eles estão, né, ainda não é nada certo, mas, assim, gente, não vai ser muito menos que isso não, tá? Então, imagine o que vocês já pagam hoje a título de impostos e vocês começando nessa alíquota. Teoricamente, acredito eu, que a maioria aqui deve estar pensando, pô, tá bem mais alto do que eu já pago hoje. O que eu vou fazer para diminuir essa alíquota? Esse é o X. Esse é o X da questão que a gente vai trazer aqui para vocês e conversar um pouco, tá? Aqui tem dois pontos que eu gostaria de complementar. Tem muita gente falando que o imposto seletivo ele substitui o IPI, mas na verdade o IPI permanece vigente, com redução de alíquota zero. E de uma maneira muito inteligente, o governo deixou o IPI para que a gente conseguisse manter o padrão de operações e benefícios que a gente tem na Zona Franca de Manaus. Então ele ficou como um balizador. Então, por exemplo, comprei esse computador aqui em São Paulo, e esse computador também é produzido na Zona Franca de Manaus. Lá na Zona Franca de Manaus o IPI vai estar zerado. Aqui em São Paulo esse computador vai ter IPI. Então produtos que são produzidos lá e em outras regiões do Brasil passam a ter IPI e na Zona Franca de Manaus fica sem IPI. Então o IPI permanece, até como uma válvula de escape eventualmente lá na frente para o governo talvez voltar a tributar alguma coisa, mas no primeiro momento o IPI ele fica meio que adormecido, mas ele balizando essas operações dentro da Zona Franca de Manaus. Aqui a gente tem IBS e CBS, que é o IVA dual, diferente do resto do mundo, numa alíquota que se iniciou numa discussão de 26,5%, já falou-se de 27,97%, eu particularmente acho que chega entre 28% e 28,5%. Foi o que a gente discutiu. Porém, a gente só precisa avaliar que não é uma tributação definitiva de 28% ou 28,5%. Cada caso precisa ser avaliado de maneira distinta. Por quê? Porque muitos itens de créditos passam a ser passíveis. Então, a gente elimina um pouco a discussão de não cumulatividade de PIS/COFINS, essencialidade e relevância, por uma característica de uma não cumulatividade plena para a CBS. Então, tudo que eu compro que veio tributado me gera crédito, tudo que eu vendo tributado gera crédito para a cadeia seguinte. Várias atividades com reduções de alíquota. Então, produtos de cesta básica, 22 itens de cesta básica permaneceram alíquota zero. Agronegócio teve uma discussão muito grande porque estava tributado ali os insumos do agronegócio, então adubo, fertilizante, calcário, defensivo agrícola. A bancada ruralista conseguiu trazer esse diferimento da tributação, então diminuiu esse efeito de fluxo de caixa. Então, dentro da característica das operações de vocês também vão precisar avaliar, ou ter um suporte para avaliar eventuais benefícios e reduções, para que vocês não saiam que, nossa, minha tributação vai aumentar 28%. Não é assim. Por exemplo, você pegar o serviço vai ter um efeito grande. Advogado, tem um escritório de advocacia. Hoje, o que o escritório de advocacia paga? Ele paga lá no lucro presumido 3,65% de PIS e COFINS, mais 5% de ISS, mas não paga mais o ISS porque ele paga pela quantidade de advogados. É um valor fixo, às vezes R$350, R$400.
Então ele substitui 8,65 para pagar, por exemplo, 28, mas com uma redução de 30. Então ele sai de 3,65 para 11,2, por exemplo. Ah, mas ele tem crédito de tudo, mas qual que é o grande custo, o insumo do escritório de advocacia ou de contabilidade? A folha de pagamento. A folha de pagamento não gera crédito. Então, para esse segmento específico, a gente vai ter que fazer uma adaptação, porque esse é um segmento que tende a ter uma majoração. Indústrias, já é outra contrapartida, indústrias tende a ficar ali no limbo de manter ou até ter uma diminuição da carga tributária. Então, cada segmento vai ter que ser avaliado de maneira muito efetiva para o seu negócio. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado, porque não é para todo mundo. Então, por isso que vocês vão precisar ter essa avaliação do negócio de maneira individual. E aqui a gente vai falar até mais no final, mas eu vejo que a reforma tributária ela tem etapas de serem avaliadas. Então, o CBS que entra em vigor primeiro, em 2027. Mas a gente não pode esquecer que nós temos os últimos 5 anos para olhar. Então, vou dar um exemplo. Ontem, eu tenho uma empresa que faz trabalhos de consultoria tributária de maneira geral. Ontem a gente teve uma reunião interna. Nós levantamos, esse mês nós tivemos quase 8 milhões de compensações tributárias. E fizemos um levantamento de quase 16 milhões em empresas de lucro real e lucro presumido. Então, nós temos hoje uma baita de uma oportunidade de voltar os últimos 5 anos para as empresas de lucro presumido e lucro real e reaver valores. E esses valores eles tendem a ser utilizados para diminuir esse impacto aqui. Então, eu tenho uma margem de lucro de 6%, que essa margem de lucro ela é menor do que o efeito, por exemplo, da exclusão de CMS da base do PiscoFins, que é a tese do século que foi definida lá em 2017. Então, eu sempre tenho sobra de crédito de PiscoFins. Então, muitas empresas não se preocupavam. Meu crédito vai sobrando, ele não é dinheiro para nada, eu não uso ele para nada. A partir de 27, ele passa a ser uma moeda de troca. Talvez eu tenha um aumento de carga, mas talvez eu tenha um saldo credor que vai mexer no meu fluxo de caixa e me dar um fôlego em 2, 3 anos. Então, também precisam ter essa noção de que a gente tem os últimos 5 anos para voltar e avaliar. E tem pesquisas aí de grandes bancas falando, o próprio IBPT, que 95% das empresas no Brasil pagam tributos indevidamente. Então, muito cuidado também da gente só olhar para a reforma e esquecer o passado. Porque a gente tem aqui, talvez, um baita fluxo de caixa que precisa ser revisitado. E assim, pessoal, cada 100 empresas que a gente avalia, 99, para não falar 100, tem alguma coisa. Normalmente de 30%, no mínimo, do faturamento mensal. Então, uma empresa que fatura mensalmente R$500 mil, se está no lucro presumido ou no lucro real, normalmente a gente encontra no mínimo 30% de valor para recuperar, porque é uma análise bem minuciosa olhando todos os tributos. Então, lembrar também que a gente tem um passado para revisitar e que isso é realmente efetivo. Tá? Não estamos falando de fraude tributária, essas loucuras que tem visto no mercado, vendendo reporto para supermercados, PERSE no administrativo para empresas que estavam lá, nada disso. É realmente erro, jurisprudência que mudou ao longo do tempo e a contabilidade, o fiscal não percebeu que teve uma mudança, entendimentos da Receita que mudaram ao longo do tempo, decisões que vieram favoráveis e a própria Receita mudou o entendimento. Então, olhem também o passado da empresa de vocês, que vocês podem ter oportunidade. Olhem o futuro do impacto, mas o passado pode trazer para vocês um grande fôlego de fluxo de caixa, e a gente tem visto isso no mercado de uma maneira muito efetiva. Maravilha. Bom, a administração tributária 3.0, né? No dia 18 de julho de 2025, a Receita Federal ela lançou a calculadora da reforma. Tá? Isso já está disponível, tá, para todos. Por que eu estou falando dela? Hoje, o que acontece? O fisco ele vai participar, tá, ali na hora da emissão da nota, da conformidade fiscal do que vocês hoje emitem. Então, por exemplo, talvez vocês estavam emitindo uma nota com o NCM errado, né, pegando lá aproveitando uma base legal que dava lá um redutor na alíquota que não estava correto e tal. Tudo isso passava
de certa forma, na hora da emissão da nota, né, lógico que depois isso, né, uma vez indo para os escritórios de contabilidade, isso era auditado, né, mas na hora da nota isso passava. Com a administração tributária 3.0, isso não vai passar. Tá? Então, tipo, se você errar ali na hora, no ato de colocar ali, né, achar que aquele NCM, que aquele produto seu tem lá um benefício, tá? Ele pode ser barrado ali na hora da emissão, tá? no ato. Então a Receita Federal ela já vai ali realizar uma pequena fiscalização nesse contexto. Tá? E o que acontece? Hoje, né, se fala muito aqui desse compliance colaborativo aqui, né, questão aí da Receita, e essa integração de dados aonde vai unificar o país inteiro aí. Né? Então hoje, por exemplo, se vocês quiserem brincar um pouquinho ali na calculadora e colocar o produto que vocês vendem, e vocês colocarem para saber a alíquota dele em 2027, tá? Vocês já vão começar a ter uma base de IBS, CBS ali. Já dá para começar a ter uma noção ali. Tá? Para 2026, como é período de teste, né, o IBS e CBS vai ser destacado na nota com 1%. Né, 0,9 lá para CBS, 0,10 para IBS. Beleza. Isso daí ninguém vai pagar isso no ano que vem. Só que o grande X é que se quem aqui tem empresa no lucro presumido ou no lucro real e não procurar os seus responsáveis, né, pela sua área de tecnologia, de arrumar ali seu ERP, de alinhar o layout dessa nota fiscal, essa nota fiscal vai ser travada, tá, já logo em janeiro, no Réveillon. Quem tem e-commerce aqui no presumido no real e não tomar isso, no Réveillon, na virada, já vai ter um monte de nota denegada lá. Entendeu? Porque não está de acordo com o layout. Paulo, mas o Simples Nacional está fora disso. Bom, eu tenho uma opinião sobre isso. Se você tem uma empresa do Simples e você tiver que fazer devolução de mercadoria, você não vai conseguir fazer essa devolução no layout atual. Você vai ter que obrigatoriamente ajustar o teu layout com a nova reforma. Então, se você já tem uma empresa no Simples aí, que já está ali no meio da cadeia, uma indústria, eu entendo que já vale a pena vocês já participarem da fase de teste e organizar isso. Tá? Para não ficar ali, de repente, ter que fazer uma operação, depender de terceiros, entendeu? E ter ali um aborrecimento ali pontual, ali, enfim. Então já fica aí um contexto aí de organização nesse sentido. Sim. Tá? Esse slide é um pouco do que eu comecei falando, da tecnologia. Então, se a gente pegar, vamos trazer um exemplo prático. Hoje, como funciona na prática? A gente emite a nota fiscal, a gente pega essas informações da nota fiscal, a gente preenche as obrigações acessórias, PIS/COFINS está na FD Contribuições, ICMS/IPI está na FD ICMS/IPI, a gente transmite essas informações para a Receita Federal, a Receita Federal audita essas informações e, eventualmente, falou, peraí, você declarou em DCTF 1 milhão, a sua FD Contribuições está 1.300.000 e você só recolheu 800. Então, aqui tem um erro. Aí ela notifica e fala assim, olha o que está certo. É 1 milhão, 1.300.000, 800, a gente audita. Aí a empresa como um todo, ou contrata um terceirizado, olha lá por que tem essas diferenças e aponta e faz as devidas retificações. Esse é o procedimento que a gente faz hoje. Com a reforma tributária vai mudar. Todo o coração da informação vai estar dentro do XML de documento fiscal. Então, o que vai acontecer? Nós vamos emitir esse documento, nós não vamos ter mais uma obrigação acessória. O próprio sistema da Receita, através de uma apuração chamada apuração assistida, pega as informações desse documento fiscal, joga dentro de uma conta corrente e devolve para a empresa e fala o seguinte, agora vê se está certo. Então, inverte o papel. Ela traz a informação automática para a gente revisar. E aí muda todo o cenário. Porque algo que ela teria 5 anos para olhar, agora é automático, é no ato. E se a gente não olhar, provavelmente vai passar um prazo e você não consegue mais revisitar. Então percebe que a gente perde esse time de ter vários anos para revisitar todas as informações e ela passa a ser uma alimentação automática. Isso faz parte de todo o processo de automatização da Receita. Então o coração da informação vai estar o quê? Cadastros, XML de documento fiscal.
Se isso não estiver bem parametrizado, a gente começa a ter um problema lá na frente e que muitas vezes vai ser reversível. Então, esse é um ponto, trazendo de uma maneira muito prática, que hoje a gente entrega a receita audita. Com a reforma tributária, nós vamos entregar e emitir a nota, ela vai fazer a apuração e vai mandar para a gente. Ó, no final do mês você tem uns 100 mil para pagar. Ou você tem 100 mil para recuperar, e aí provavelmente vai vir um perdicomp automatizado ou algo parecido, pede esse ressarcimento, eu te devolvo. Mas se aparecer alguma coisa de débito lá atrás, eu uso esse crédito primeiro. Então vai ter um monte de regra. A gente falou aqui da Lei Complementar 214, mas a gente ainda tem a regulamentação para sair, com todas as diretrizes do que vai acontecer, mas de uma maneira prática é essa. Então vocês percebem que é uma mudança de tecnologia e de uma forma sistêmica de maneira geral? Tudo muda. O cenário de hoje não acontecerá mais em 2027. Então, essa é a mudança tecnológica. E aí a gente começa a ver os movimentos. Então, a gente que está no mercado, a gente consegue ver. Por exemplo, semana passada saiu uma normativa do Comitê Gestor mudando a Lei Complementar 123, que traz o seguinte, olha, as análises vão ser feitas por receita e dentro de grupo econômico. Então, se você tiver uma papelaria e seu filho também tiver uma papelaria, e hoje isso acaba batido, 2 empresas do Simples Nacional, acaba. A Receita vai olhar e falar, opa, peraí, a soma do faturamento dessas 2, 3 empresas dentro do grupo familiar extrapola os 4.800.000. Tiro todas essas empresas do Simples Nacional, você tem que tributar no presumido, e se a folha de pagamento for alta, aí quebrou todo mundo. Então percebam que quando a gente começa a olhar os últimos 3 anos do movimento, é um movimento de cruzamento de informação cada vez mais efetivo. E é isso que eu vejo que o mercado ainda não se adaptou. O mercado ainda está achando que vai continuar dando esse jeitinho e não vai mais acontecer. E não vai ter fiscal batendo na porta de ninguém, como hoje já não tem. Eu atendo clientes que faturam 4, 6 bi e não recebem mais fiscalização. É tudo e-mail. Se um mês para o outro a arrecadação diminuiu, ele já recebe e-mail. Por que diminuiu a arrecadação esse mês? Justifica. É automático. Então, é esse o movimento que a Receita Federal está fazendo. Então, se atentem a isso, porque é realmente uma mudança e a tecnologia está sendo utilizada para cada vez mais diminuir. Por isso que algumas apresentações que eu faço, eu tenho um slide que eu coloco. É o fim silencioso da sonegação. Porque ninguém vai perceber e a gente vai chegar, nunca vamos ter o fim da sonegação, mas a gente vai chegar a algo próximo a ter ali uma sonegação mínima, que hoje muitas vezes ela é muito grande em determinados segmentos e portes de empresa. Essa tecnologia vai trazer um fim dessa sonegação e de maneira silenciosa. Ninguém vai perceber, isso vai acontecer. E aonde o empresário vai sentir? No bolso. Exatamente. E foi exatamente isso que vocês escutaram. Tá? Membros da mesma família vai somar faturamento do global. Tá? Isso até então passava batido. Tá? Então, isso saiu recentemente. Semana passada. Isso é fato. Então, é exatamente isso que vocês acabaram de escutar. E olha, isso aqui é tudo aquecimento para o que vem. Tá? É tudo aquecimento para aquilo que a gente ainda vai viver a nível de cruzamentos. Tá? Bom, aqui é um slide padrão, é um slide que o governo, né? Você vê como é que mexeu. Pessoal, esse lance de que o brasileiro... Agora, e não é para amedrontar ninguém, tá? É para mostrar a realidade, realmente a gente está vendo o que está acontecendo. Assim, ó, esse negócio, gente... E por isso que a gente abriu falando de mentalidade, tá? Nós abrimos aqui falando de mentalidade, que a mentalidade de hoje não vai passar para frente, tá? Então, por exemplo, aquela mentalidade de que eu abrindo 2, 3, 5 CNPJs, entendeu? Eu estava, teoricamente, que eu não acredito que ninguém leva vantagem com isso, enfim, estava levando vantagem de alguma coisa? Então, já não levava vantagem, já estava correndo risco, e agora a Receita ela só deixou isso, assim, de uma forma normatizada de que não pode. E que ela vai cruzar isso. E ela cruza isso com muita facilidade. Então, assim, esse lance do CNPJ, dos vários CNPJs, encarem isso como uma mentalidade, uma forma de tocar os negócios. Não vai dar mais. Tá? Então, isso não vai passar. Por isso que a gente tem que mudar. E aqui, assim, né,
O governo ele traz muito a questão da simplificação, né? Que vai acontecer. Que vai, de certa forma, acontecer. 27 regulamentos, nós vamos ter um único por estado. Mais de 5 mil municípios com legislações municipais, nós vamos ter uma única legislação. Então vai ter uma simplificação, mas não que vai ter uma neutralidade tributária para muita gente. Lembra do comitê gestor do IBS? Então, ele unifica todos os municípios, certo? Todos os municípios. Em vez da prefeitura cobrar vocês, vai ser o comitê gestor do IBS que vai cobrar. Entendeu? É de lá que vai vir as diretrizes disso, né? de cobrança, enfim. Transparência e neutralidade. Efetivamente, aquilo que a gente compra, a hora que a gente tirar a nota fiscal, a gente vai saber a carga tributária de quanto que a gente está pagando. Ah, Paulo, mas isso já acontece no estado de São Paulo. É aproximado. Lá tem um percentual aproximado. Aqui não. Aqui vai ser exatamente o que vai para dentro do portal da reforma tributária a título de crédito. Tá? Então isso aqui vai trazer. Segurança jurídica, eu vou deixar o Elcio falar para ver se realmente tem. Tá? Cooperação federativa. Né? Isso ok, né? Vai ter um juntão aí de todos os estados, municípios, ok. Redução de litígios, o Elcio vai falar com propriedade. Isso aqui também ajuda a questão da fiscalização, porque hoje a gente não tem esse controle efetivo de informação entre os entes, passa a ter. A própria resolução do Simples trouxe isso. A gente vai começar a ter estados conversando com municípios, conversando com o federal. Então, é algo uniforme. Então, não vai ter, vou dar um jeitinho para não pagar ICMS, mas se o federal pegar, ele avisa o estado que avisa o município. Isso vai funcionar, já funciona hoje. E a conformidade de redução de sonegação. Só vou falar aqui do split payment. Todo mundo aqui já está bem íntimo do Pix. Né? Todo mundo, né? O Pix já caiu na graça do brasileiro, né? Enfim. Mas o split payment ele vai ser tão famoso quanto o Pix. Tá? Vamos supor que o Elcio é meu fornecedor e eu tenho que fazer um Pix para ele hoje de 80 mil reais. Eu vou fazer o Pix agora, vai sair da minha conta 80 mil reais. Vai cair na conta dele 76.500. No ato da transação financeira, o imposto que o Elcio deveria pagar já vai ser retirado nesse momento. Esse valor vai lá para o portal da reforma, vai ficar lá como créditos extintos, porque imposto pago vai ser tratado desta forma, como crédito extinto ou a extinguir. O a extinguir é aquele fornecedor que você às vezes comprou dele e ele não pagou o imposto, e você vai ficar lá olhando o portal da reforma e torcendo, cara, quanto que ele vai pagar esse imposto para eu poder pegar o crédito, para eu poder bater no meu imposto. E se ele não pagar, eu vou pagar. O split a gente já está acostumado. Por exemplo, aqui todo mundo usa Uber. O split de pagamento é um Uber, é um iFood. Hoje você vai lá e pega o Uber. Aí você paga R$20 de uma corrida. Vai lá R$15 para o motorista, R$5 vai para o aplicativo. O Uber vai ser o governo. Na hora que você pagar 100 mil, como o imposto não vai ser mais por dentro, vai ser por fora, se uma alíquota de 28, você vai pagar 128 mil. Hoje, o que acontece? Como o cálculo era por dentro, você pagaria, sei lá, 120 e poucos mil daquele produto, daquele serviço. O cliente, o dinheiro caía no caixa da empresa, 120 mil, por exemplo, e aí no dia 25 do mês seguinte eu pago piscofins. Não vou pagar piscofins, o dinheiro fica no meu caixa, eu trabalho com o dinheiro. Aí vem um parcelamento, eu parcelo 144 parcelas e já era. Hoje acabou. Além disso, por exemplo, se eu emito uma nota 1º de janeiro, o piscofins eu pagaria dia 25 de fevereiro. Então, nota que eu fico 50 e poucos dias com esse dinheiro no meu caixa. Isso vai acabar. Quando eu receber os 128, eu não recebo mais os 128 no meu caixa. Vem 100 para o meu bolso, os 28 vai direto para essa conta corrente da apuração assistida e vai direto para o governo. E aí acabou, não tem mais o dinheiro de financiamento do tributo dentro do meu próprio negócio. Então, perceba, mexe no fluxo de caixa. E é isso que vai acontecer com o split de pagamento. É um Uber da vida, um iFood da vida. Mas com o dinheiro indo direto para a conta do governo. Hein, Elcio? O empresário tinha numa média de 50 ou 55 dias
para decidir se ele ia pagar o imposto apurado referente ao mês anterior. Ele não vai ter mais isso. O fluxo de caixa que o empresário tinha de 50 a 55 dias, ele vai ficar zero. Acabou. Entendeu? Então, por que a reforma mexe, tá, no contexto do fluxo de caixa, no contexto da margem, no contexto da precificação, que é o tema que a gente trouxe hoje, por conta dessas e outras alterações que nós iremos viver. Tá? Você quer falar daqui? Não, aqui acho que a segurança jurídica, né, a gente não tem no Brasil e não vai ter durante muito tempo, então é um assunto que a gente só vai ver no decorrer dos anos conforme for implementando. Tende a reduzir litígios, mas eu também só acredito vendo, não sei se vai acontecer muito isso, mas eu acho que o grande ponto aqui é essa questão do fluxo de caixa mesmo. E o governo, ele quer o quê? Ele falou de simplificação, ele falou de neutralidade, mas na verdade ele está tirando o efeito do fluxo que os empresários tinham e ele está puxando o efeito para ele. Então esse é o grande ponto. E aí eu lembrei agora de um exemplo de uma outra atividade que não tem nada a ver com reforma, mas que faz parte desse movimento. Não sei se algum de vocês viram, mas está sendo criado o cadastro de imóveis brasileiros, CIB. Tem até um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube. Então hoje todos os imóveis urbanos ou rurais vai ter um cadastro, tipo um CPF dos imóveis. E isso o governo vai ter um controle. E aí ele vai conseguir ver o seguinte: eu, Elcio, tenho um apartamento em Araçatuba que está alugado para o Danilo. E aí ele não declara na declaração dele esse aluguel, e eu também não declaro, ele não declara que me paga, eu não declaro que recebo. Só que no cadastro, esse é o imóvel do Elcio Guiotto. Só que na declaração dele está lá que ele mora naquele imóvel. A Receita vai notificar os dois e falar: peraí, como que ele mora no seu imóvel? Cadê o pagamento do aluguel? Então, percebam que é um movimento silencioso, que ninguém está acompanhando, mas que tudo leva a essa tecnologia de cruzamento de informação que a Receita Federal está criando. Então, aquele jeitinho, eu tenho 20 casinhas numa cidade pequena, esquece que a conta de energia, a conta de água, a conta de internet, está tudo em nome daquela pessoa que não tem um imóvel no nome dela. Esse cadastro, a partir do ano que vem, ele já está implementado. Então, é um movimento que a Receita está fazendo, que faz parte desse movimento da reforma tributária, que pouca gente está atento a isso. Então, perceba que a gente vai ter um ano aí de muita coisa para avaliar dentro dos nossos próprios negócios. Isso, é a informação desse ano. É um inventário de todos os imóveis urbanos ou rurais no Brasil inteiro. Nossa. Bom, aqui, esse artigo 335, tá, vamos lá, eu vou pegar um aqui para a gente... Vamos supor que no extrato bancário da conta PJ da empresa de vocês, entrou lá, sei lá, alguns valores lá que, sei lá, não tiveram nota, são valores que entraram lá e que não foram considerados para cálculo de imposto. Tá? Então, o fisco, como ele vai ter ali essa informação de uma forma muito precisa, ele já vai tributar isso. Tá? Então, ele vai tributar automaticamente e você vai ter que provar o contrário. Tá? Provar que aquilo realmente não era para ser tributado. Não, isso aqui não é faturamento, isso aqui é um empréstimo que eu peguei no banco. Então, tá bom. Está aqui o contrato do empréstimo do banco, está aprovado, estorna. Não provou? Vai pagar IBS, CBS. Na contabilidade de vocês, tá? Peguem lá o balanço. Tem uma conta lá no ativo que chama conta caixa. Já viram ela? Aquela conta, fiquem de olho nela, porque tudo que aumentar nela vai ser tributado. Certo? Aquela conta caixa que aparece na contabilidade de vocês, tá? O que acontece? Muitas vezes, por falta de destinação daquilo que foi contabilizado, ele acaba indo para lá. E aí o que acontece? O fisco vai ficar monitorando essa conta caixa. Vamos supor que em janeiro de 2026 a conta caixa tinha lá 100 mil reais. É difícil alguém ter 100 mil reais em espécie na empresa hoje, mas beleza. Então assim, vamos supor que em fevereiro essa conta caixa foi para 250 mil. Então teve uma variação de 150 mil. Vai tributar IBS, CBS. Certo? Então assim,
situações que hoje talvez vocês não tinham nem noção, tá? Paulo, não tenho nem noção que existe uma conta caixa no meu balanço, nem sei se eu tenho balanço, enfim, tá? É para ter, todo mundo. Então assim, o que acontece? Vocês vão ter que estar atentos a isso. Isso vai mexer no modus operandi da gestão de vocês no dia a dia, tá? Tá bom? As informações contábeis vão ter que estar coerentes com a realidade da empresa. O estoque, os ativos, o caixa. Todo mundo ficou apavorado ano passado quando saiu a notícia, acho que foi no começo desse ano, né, da questão do PIX, das transferências, que ia tributar o PIX, e aí todo mundo fez aquele alvoroço. O ponto é que a Receita já tem essa informação há muito tempo. O banco entrega uma declaração que chama E-Financeira. Essa E-Financeira já tem a movimentação bancária de todo mundo. Do Elcio, CNPJs do Elcio, a pessoa física do Elcio. A única coisa que a Receita não tem é braço para notificar todo mundo que tem alguma divergência de informação dentro das movimentações financeiras. Ela pega os grandes contribuintes, ou muitas vezes ela pega algum indício de fraude. O cara recebeu um pagamento na conta dele e veio de uma empresa que está sendo auditada e está sendo avaliada porque passou por algum problema de fraude, eu tive um caso até que era envolvimento com tráfico e tudo mais, o cara recebeu um pagamento da venda de um terreno numa conta, a Receita notificou ele. Aí a gente comprovou que foi uma venda de um terreno, tributado tudo certinho, mas por quê? Da onde foi pago, veio de uma empresa que estava passando por um processo de análise por conta de outros tipos de operação. Isso acaba sendo cada vez mais efetivo. A Receita já tem essas informações. Agora vai começar a ir também na contabilidade. Quantas empresas do Simples Nacional do Lucro Presumido que nem contabilidade tem? Acabou. Empresa do presumido que não entrega ECD. Porque entende que não precisa entregar. Esquece. Então a contabilidade ela não vai precisar ser só entregue, ela vai precisar ser entregue de maneira efetiva. E aí que a gente vai ter que ter a assessoria de alguém especializado que consiga transmitir essas informações de maneira correta. Por quê? Porque vai ser o seguinte, eu vou presumir que é uma omissão de faturamento e você me comprove que não é. E aí claro, a gente volta naquela questão do litígio. Vai começar a trazer um monte de ações judiciais, porque o ônus da prova deveria ser da Receita Federal, mas aí a gente entra em outra discussão. Então, tem que tomar cuidado, porque muitas dessas operações acontecem no dia a dia das empresas. E com a reforma tributária isso acaba. A gente vai ter aí notificações de omissão de faturamento e tributação de 28%, por exemplo, em cima desses valores que foram movimentados sem ter algum tipo de origem. Então, no caderninho de vocês, eu escreveria assim, extrato bancário, faria um círculo para vocês não esquecerem dele. Ele vai ter que ser o norte de vocês na gestão das empresas de vocês. Ele já deveria ser hoje, mas ele vai ser um instrumento muito acessível para que vocês tenham problemas caso os extratos bancários não estejam sendo devidamente escriturados na contabilidade. Tá? Eu acredito que aqui não tem, mas tem alguns empresários com mentalidade... Aqui na região de Araçatuba não tem, lá para São Paulo. Não tem. Então, assim, eu não mando o extrato do Santander para o meu contador, só mando do Itaú e do Banco do Brasil. Para com isso, gente. Não adianta, isso não resolve nada. Tá? Bom, aqui acho que nós passamos já, né? Sim. Acho que o ponto principal é essa questão da apuração assistida. Vocês têm que entender que todas as empresas vão ter uma conta corrente com a Receita Federal. Tudo que for emitido de nota contra a empresa vai gerar crédito se tiver sido pago pelo fornecedor. Por isso que a gente vai ter que avaliar o fornecedor. Eu tenho 10 transportadoras que prestam serviço para mim. Eu vou ter que avaliar se aquele cara tem problema de caixa. Porque se ele estiver devendo tributo, com problema de fluxo de caixa, talvez eu tenha que trocar aquela transportadora para contratar uma outra, porque aí aquela outra vai me gerar crédito. Senão eu vou pagar para o cara e vou ficar sem o crédito. E depois, quando eu emitir minhas notas fiscais de saída que eu tiver o débito, a Receita vai fazer esse cruzamento e vai mostrar para você, está aqui sua apuração assistida. Tem até, pessoal, quem quiser aprofundar um pouco mais, se não me falha a memória, no dia 15 de outubro, teve uma live da Receita Federal sobre apuração assistida. 1 hora e pouquinho, mais ou menos, e aí ela mostra por dentro como que é essa apuração. E já está pronto isso, tá? Já está em fase de teste.
Isso vai ser implementado logo mais. E dá para vocês entenderem como vai funcionar. É uma conta corrente, como se fosse o extrato da conta corrente de vocês do Banco Itaú. O que entra, o que sai. No final do mês sobrou dinheiro? Sobrou. Receita, me devolve. Faltou dinheiro? Então a receita está recolhida. Então acho que esse é um ponto importante, que muita gente falava que isso não ia acontecer, que a Receita não tinha tecnologia para isso. Esquece, a Receita tem. Foi investido quase R$500 bilhão para estruturar tudo isso. Então, dinheiro tem e tecnologia nós temos de ponta, melhores do que vários países de primeiro mundo, aí, Estados Unidos, Alemanha, que não tem essa estrutura tributária que nós temos, não tem essa complexidade e também não tem toda essa tecnologia que a gente tem aqui. Tem um ponto aí que é importante, sim, também. Tributação no destino. Quem aqui tem e-commerce, tá? A tributação vai ser no destino, não vai ser mais na origem. Tá? De certa forma, vocês viviam isso com a DIFAL. Mas, o que acontece? Agora, definitivamente, não adianta ir lá para o Pará abrir um e-commerce lá. Você não vai conseguir, não é mais a origem que vai te dar os benefícios. Tá? Então, assim, vai ser o destino. Então, antes de você abrir um cliente, você vai ter que mensurar os impactos tributários do destino. Tá? Para realmente entender se você vai estar tendo lucro naquela operação ou não. Tá? Isso aqui é importante. Abrir uma empresa em Barueri porque o ISS é 2%. Isso acaba. Acabou. Não importa. Sim. Bom, os impostos. Como é que eles podem ser quitados, né, com a reforma tributária, né? Nós temos aqui a compensação de créditos, né, que a gente vai abater aí o imposto que a gente vai ter que pagar com os créditos acumulados, muitas vezes dos fornecedores que nós temos. Tá? Então prestem atenção nisso. Fornecedor que hoje não paga o imposto dele, você vai abandonar ele. Para que você vai ficar segurando o fornecedor que não paga o imposto, se ele vai fazer você pagar mais imposto na ponta? Não faz sentido. Isso o mercado vai regular de uma forma natural. Tudo bem? Né? Pagamento direto, recolhimento tradicional, que é feito hoje. Tá? O pessoal comenta muito desse pagamento direto aqui, até que o split payment entre em ação. Split payment a gente comentou aqui, transação financeira, imposto retido, nota da transação. Né? Recolhimento pelo adquirente, quem compra, que paga, né? Parecido com o tomador, né, de serviço que fica responsável, e a responsabilidade atribuída por lei. Tá? Isso aqui, há pouco, eu vi acontecer. Eu vi marketplace pagar DIFAL pelo cliente, porque ele descobriu que o cliente não estava pagando o DIFAL, e ele foi lá, ele recolheu porque ele ia ter solidariedade naquela situação. Entendeu? Então isso aqui também pode acontecer, e já acontecia hoje, né, em alguns casos. Tá? Então são as formas que nós vamos ter os impostos, como eles vão ser pagos. Então o que a gente tem que levar desse bate-papo de hoje à noite aqui também? O imposto ele vai ser antecipado, gente. O imposto ele vai impactar o caixa. Se ele impacta o caixa, ele impacta preço, ele impacta custo, ele impacta orçamento. Entendeu? Ele impacta tudo isso. Certo? Então nós vamos ter que rever, nós vamos ter que sentar com o nosso financeiro, certo? E fazer uma reorganização geral. Se você olha para a tua planilha de custo uma vez no ano, você vai ter que olhar uma vez na semana, ou até mais. Você vai ter que avaliar isso. Porque, lembra a mudança de mentalidade? A mentalidade de hoje não vai caber nesse novo cenário tributário. Tá? Por essas e por outras. Vamos seguir aqui, que eu acho que nós... Bom, cronograma de transição aqui da reforma tributária. 2026, fase de testes. Tá? Nota fiscal, para quem é real presumido, mas eu já deixei uma orientação do Simples, vai também na carona, já regulariza isso para vocês ficarem tranquilos. Tá? 2026 e em 2026, em setembro de 2026,
quem é do Simples Nacional vai ter que tomar uma decisão de recolher o Simples da forma tradicional como é hoje ou recolher o Simples híbrido. Vocês já vão ter que tomar essa decisão em setembro de 2026. Paulo, não tem nada a ver com isso, eu sou lucro presumido, lucro real, não estou nem aí. Mas quantos fornecedores você tem que é do Simples? E aí? Já parou para pensar quanto isso pode impactar no teu fluxo financeiro? Você entendeu, gente? Nós estamos interligados nesse momento. Então o que acontece? Olha só, se o teu fornecedor em setembro de 26 optar por ficar no Simples tradicional e você é do presumido do real, você perdeu o crédito. Perdeu. Ah, Paulo, vai ter um pouquinho. Um pouquinho é nada. Perdeu o crédito. Você vai ter que começar a buscar um fornecedor no Simples híbrido que vai te dar o crédito. O Simples, eu falo Simples híbrido, né, mas é tratado como Simples de regime regular. Isso. Tá? Mas é isso. Então, em setembro de 26 já tem essa decisão. Paulo, eu não sei nem quem é o Simples híbrido, eu já tenho que decidir isso. Pois é. E em abril de 27, você tem que tomar outra decisão. Porque em setembro de 26 você vai tomar a decisão pelo primeiro semestre de 2027. E em abril de 27 você vai tomar a decisão pelo segundo semestre de 27. Então o que acontece? Olha o dinamismo que a gente vai estar a partir dos próximos meses. E não é porque eu estou no real e no presumido que eu não tenho nada a ver com a história. Estou dentro porque quem aqui é real e presumido e tem lá um fornecedor que é do Simples, vai ter que olhar para isso. Tá? Acho que esse ponto é importante. Tem dois pontos importantes aqui. O que é o sistema híbrido? Ele é, ou eu continuo apurando o Simples do jeito que eu apuro hoje, e aí eu preciso avaliar, eu vendo para B2B ou B2C? Se eu vendo B2C, não vai mudar nada. Porque eu vendo para o consumidor final, ele não toma crédito de nada, eu posso manter minha apuração da mesma forma. Se eu vendo B2B, eu vou ter que optar ou por manter o Simples da forma que está, ou PIS, COFINS, ICMS e ISS, eu tiro de dentro do PGDAS e jogo numa apuração separada com apuração de débitos e créditos. De uma alíquota maior, mas eu tenho crédito. Só que eu transfiro mais crédito para o meu adquirente. Então esse é o ponto que vai precisar ser avaliado. Em setembro eu faço opção para 2027, em abril eu faço opção para o segundo semestre de 27. E um outro detalhe importante, a partir de 27, o regime de caixa para as empresas do Simples Nacional para CBS e BS termina. Então, independentemente de recebimento ou não, eu vou ter que pagar o tributo, o IVA dual. Então, esse é um outro ponto que pouca gente fala. O regime de caixa termina para as empresas do Simples Nacional a partir de 27. É claro que a gente só está falando de consumo. Então, contribuição previdenciária permanece a mesma, imposto de renda e contribuição permanece a mesma. Que muitas vezes a empresa está no Simples por conta da folha alta e fatura menos que 4.800.000, vale a pena ficar ali no Simples por conta da folha. Mas a gente vai precisar fazer esse estudo. Então, as empresas do Simples, lembra que eu comecei falando que empresas do Simples, prestador de serviço e produtor rural, pessoa física, seriam os mais afetados? Por quê? Porque vai precisar avaliar isso. A cada 6 meses vai ter que fazer um estudo tributário, porque pode ser que esse semestre valeu a pena, mas pode ser que na minha projeção eu vou começar a vender tudo B2C. Então, agora, para o próximo semestre, eu faço por fora, por dentro, e não faço apuração por fora. Então, isso aqui vai ter que ser avaliado dentro das empresas do Simples Nacional a partir já de setembro de 2026. Então, já é aqui menos de um ano, né? Elcio, e pode ser que você chegue à conclusão que o Simples Nacional não é mais Também. a melhor opção. Que vocês tenham que ir para o lucro real. Ou para o lucro presumido. Ou para o presumido. Se for empresa de tecnologia, é um pezinho no presumido. Mas se for indústria, é lucro real. E-commerce, lucro real. É um monte que é lucro real. Então, assim, por quê? Porque o Simples híbrido, ele é um Frankenstein, vamos colocar assim. Ele é meio simples igual hoje, mas ele é um lucro real, porque você vai pegar crédito. E aí você Entendeu? vai exigir que o seu fornecedor emita nota, mesmo sendo simples. E aí lembra que eu falei da sonegação silenciosa? Até as empresas do Simples vão exigir nota, porque ela vai querer apropriar crédito. Então o governo está amarrando tudo para... É igual a questão de sacar dinheiro. Vai sacar 20 mil hoje na boca do caixa, você precisa avisar um dia antes.
já é um movimento desde lá de trás. Que com toda essa sistemática aqui, qual que seria o ideal? Vamos começar todo mundo a pagar em dinheiro. Mas o acesso ao dinheiro físico está cada vez mais difícil. Por quê? Porque você não vai conseguir 50 mil do dia para a noite, porque você vai precisar primeiro falar para que você está usando e esse dinheiro tem que estar na sua conta com algum tipo de origem. Então, é um movimento da Receita Federal para cada vez mais apertar o fluxo de caixa e diminuir a sonegação. Aqui, acho que, para a gente até passar rápido, qual que é o prazo, o período de transição? Então, 26 é o efeito de entrada de teste, alíquota de 1%, só para definir realmente qual vai ser a alíquota efetiva. Acho que eles vão avaliar por tipo de segmento quanto que vai ser a carga tributária. 27, PiscoFins sai de cena, entra a CBS. 27 e 28. 29 entra a IBS, sai ICMS e ISS de maneira gradativa. Então nós vamos ter 29, 30, 31 e 32, um aumento da alíquota de IBS e uma diminuição da alíquota de ICMS e ISS. Até dezembro de 32, acabou ICMS, acabou ISS. A partir de 2033, toda a reforma tributária do consumo efetivamente implementada. Então perceba que a gente tem um período de 7 anos de adaptação. Um período primeiro de CBS, depois de IBS, e aí depois as guerras fiscais e tudo mais, vai até 2078 para finalizar, espero que estejamos todos vivos até lá, a terminar toda a reforma tributária, porque nós vamos ter um período de mais de 50 anos aí para tudo se efetivar. Então é um processo, mas esses próximos 7 anos são os próximos principais anos para a implementação. Vocês perceberam que nós vamos conviver com 2 movimentos de apuração? De dois processos. 2 processos de apuração de impostos? Porque à medida que o ICMS e o ISS vai perdendo força até eles serem extintos, eles não existirem mais, nós vamos conviver com 2 cenários. O Departamento Fiscal ele vai conviver com 2 cenários de apuração. A empresa de vocês vai apurar, é como se a empresa de vocês tivessem duas contabilidades. Uma contabilidade que vai sendo extinguida aos poucos e a outra que vai ficando no novo cenário. Tá? Só para a gente deixar. Tá? Muito bem, o custo invisível da reforma. O pessoal do Gerar quer pegar já a gente, que nós já estouramos todos os tempos aqui. Então vamos lá, a escolha errada do regime. Tá? Escolheu o regime tributário errado, hoje já dá prejuízo, imagina, com a reforma tributária. A gestão financeira fraca, tá? Gestão financeira fraca, tá? Precificação cega, preço errado, lucro ilusório, tá? Quem pratica muito essa modalidade esportiva, tá? São os e-commerces, tá bom? Que faturam muito, fazem um alto volume e tem uma rentabilidade de lucro, às vezes, de -3. Tá? A gente faz muita empresa no lucro real, é uma realidade onde o empresário fica iludido com o faturamento e se esquece do lucro. Tá? Fiquem atentos a isso. Tá? Fiquem atentos a isso. O split payment, tá? Que é o que a gente já comentou aqui hoje. E o fornecedor sem conformidade, o fornecedor que não emite nota, o fornecedor que emite meia nota, o fornecedor que não está a fim de colaborar. Gente, tá fora do meu mercado. Amigo de infância, beleza, fica como amigo, tá? No negócio você separa, não vai dar. Não vai dar. Tá? Então assim, por quê? Esse fornecedor vai te custar caro. Ele vai te custar caro. Por quê? Porque aquilo que ele deixa de fazer vai te onerar na ponta no teu imposto. Ponto final. Tem que mudar o fornecedor. Vocês têm que começar a olhar para os fornecedores desde agora. Tá? Olha lá, ó, quer uma receita aí, rapidinha? Todo mundo aqui deve conhecer um site que chama Sintegra. Põe lá no Google, sintegra.gov.br. Lá você descobre, é uma consulta pública. Você descobre se a empresa é optante pelo Simples ou se ela não é. Se ela não for, é uma empresa legal a primeiro momento para levar ela como fornecedor para a reforma, para o período da reforma.
mas ela também tem que pagar o imposto dela. Não adianta nada. Agora, se ela for do simples, ixi, vocês vão ter que sentar e conversar com esse empresário. Mais ou menos assim, fornecedor, você está sabendo que vai mudar a tua vida? Você está sabendo? Se o cara falar que ele não está nem sabendo, então vocês têm que começar a se preocupar. Fala que se ele não está sabendo, eu não vou ter crédito desse cara aqui, eu vou pagar mais lá na frente. Então, entendeu? Entendeu ali? Entendeu que todo mundo vai virar fiscal no final da história? Hã? Vamos lá. Bom, qual o melhor regime? Acho que aqui a gente pode passar. Vamos passar. Né? A gente já falou aqui. Né, as janelas. Acho que tem muita coisa que a gente já foi falando, né? Já. A gestão financeira forte. Tá? Aqui eu só quero desmistificar um negócio para vocês. Façam uma. Se vocês fossem me perguntar, Paulo, reforma tributária, por onde eu começo? Revisa os fornecedores. Depois, organiza seu financeiro. Você tem um financeiro? Ou você tem um contas a pagar? Você tem um financeiro ou você tem um contas a pagar um pouquinho mais atualizado? O financeiro, ele nasce com um orçamento. Tua empresa tem um orçamento? Você acompanha mês a mês previsto e realizado? Se não tem o orçamento, você não tem um financeiro. Você está chegando lá, certo? Mas o financeiro, para valer, tem que ter um orçamento. Previsto, realizado, previsto, realizado, previsto, realizado. Depois disso, vocês fazem a análise do financeiro de vocês, da DRE financeira. Vocês fazem a análise do preço, do prazo médio de recebimento e do prazo médio de pagamento de vocês, para poder fazer a precificação do custo. Tudo isso é financeiro. Entendeu? Se nós ficarmos na superfície do contas a pagar e a receber, a gente não passa também pela reforma. A gente tem que estudar e aprofundar. Eu preciso entender realmente, eu preciso de um orçamento. Entendeu? Para começo de conversa. Para mim poder já prever tudo o que é possível ou não. E como é que eu faço isso? Com base nos históricos, gente. Se vocês têm os últimos 5 anos de DRE, busca lá. Mas se não tem, começa agora. Entendeu? Mas tem que fazer. O financeiro bem organizado é vacina para a reforma tributária. Tá? E o fornecedor bem escolhido é vacina para a reforma tributária. E isso vocês devem levar dessa noite, tá? Como orientação prática. Tá? Outro ponto, acho que para complementar, é o cadastro. Para mim é um dos pontos principais também, é revisão cadastral. Porque produtos que estarão cadastrados errados terão impacto no fluxo de caixa e automaticamente vai trazer um impacto negativo para a empresa. A gente até brinca no mercado que caixa é rei e ele sempre vai ser rei e com a reforma tributária cada vez mais. Então, quem tiver caixa vai comprar a empresa, vai comprar melhor, vai conseguir se adaptar melhor à reforma. Então, sim, contrato de longo prazo, ciclo de recebimento. Eu pago o meu fornecedor em 60 dias, mas recebo do meu cliente 120. Esquece. Vai ter que ter aí uma adaptação ou vai ter que ter um fluxo de caixa legal para bancar essa rotatividade de estoque aí de recebimento. Acho que o caixa é um dos pontos principais da reforma tributária, porque a gente vai ter uma diminuição do caixa e do fluxo de caixa do próprio tributo dentro do meu fluxo. Então isso vai afetar significativamente todo o fluxo por completo, vamos dizer assim, da empresa. Porque esse fôlego de caixa que a gente tem hoje com o tributo, ele vai para o caixa da Receita Federal por conta do split de pagamento. Caixa saudável é resultado de margem bem construída, preço certo e custo certo. Leve essa informação. Quando a gente faz custo, o maior erro de quem faz custo é não considerar o prazo médio de pagamento. Sim. E o prazo médio de recebimento. O tempo. Esse delay não sendo considerado é um dos maiores erros cometidos na hora da elaboração do custo. Tá? Então, caixa, gente. É porque minha empresa está sem caixa. Caixa é consequência. Qual que é a causa? O vilão não é o caixa.
Existe alguma causa, entendeu? Que faz com que apareça um caixa com deficiência. O problema não é o caixa, o problema é algo que está lá atrás. É algo aqui que vocês têm que olhar. Alguma causa está acontecendo. Na grande maioria das vezes, precificação errada, tá? Retiradas além da capacidade da empresa, tá? Enfim, e aí vai. Pessoa física com jurídica misturada. Pessoa física com jurídica misturada, enfim, assim vai. Né? Bom, Ele falou, né? aqui a gente já passamos pelo split, ok. Empresas que estão em risco com split payment, quem não vende com nota, quem mistura pessoal com empresarial, quem não tem financeiro, quem não conversa com o contador antes de tomar as decisões, enfim, né, quem não classifica direito a parte cadastral, como o Elcio colocou, não desconhece aí o que tem de benefícios tributários, né, desconhecia, né, que isso vai acabar tudo, né, sistemas obsoletos, planilhas, enfim, né, regime inadequado. Tudo isso aqui é risco quando o split payment ele já começar a vigorar. Tá? Falamos aqui dos fornecedores. Tá? O fornecedor ele vai ser peça-chave para você continuar no mercado ou não. Então, olhem para os fornecedores de vocês agora, porque nós temos tempo ainda para poder organizar. Nós vamos viver uma fase de teste, gente. Só que o negócio começa para valer em setembro de 26. Não temos muito tempo, temos que olhar para isso agora. Bom, esse aqui é um exemplo do Simples Nacional. Simples Nacional, pode falar. Às vezes eu compro. Aqui é um exercício que a gente precisa avaliar. Às vezes eu estou comprando de um cliente, de um fornecedor, pagando mais, só que ele me gera mais crédito e no final das contas o meu custo é menor. Então isso a gente vai precisar avaliar. Então se a gente comprar de uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, se ela vai gerar crédito do que foi pago dentro do PGDAS. Se ele fizer o regime regular por fora, que seria CBS e BS calculado separado, ele me gera mais crédito. Às vezes, eu comprar aqui parece mais barato por conta do preço, mas no final eu pagar um pouco mais me gera mais crédito. Então, automaticamente, é melhor eu pagar um pouco mais e ter mais apropriação de crédito para usar meu débito na saída. Então, isso vai acontecer muito, por isso que a gente precisa mapear os fornecedores para a gente avaliar. E aí a formação de preço vai ser um grande vilão. Quem não tiver formação de preço muito bem definida, talvez vai ficar girando dinheiro no caixa ali, mas no final é só faturamento e lucratividade cada vez mais baixa. Chega um momento que o negócio não se sustenta mais. Então, a gente vai precisar avaliar de uma maneira muito mais profunda todo esse aspecto de geração de caixa. Bom, e a gente está chegando finalmente aqui, um checklist final aqui com 5 ações práticas. Tá? Esse aqui acho que vale a pena tirar um print, né? Tirar uma foto aí. É isso aí. Reveja seus contratos e seus fornecedores. Já conversamos. Né? Reavalie seu regime tributário com simulações. Ok? Recupere os créditos, como o Elcio colocou. Talvez nós tenhamos uma mina de ouro aí dos últimos 5 anos e a gente pode aproveitar isso para aguentar o tranco aí dos próximos meses. Né? Ou anos, né? Ou anos, né? Dependendo, é isso mesmo. Atualize os seus sistemas ERPs. Isso aqui é para amanhã, certo? Amanhã vocês vão chegar na empresa e vai contactar o técnico e falar, meu filho, eu preciso atualizar o layout da minha nota fiscal conforme a reforma tributária. Já atualiza amanhã. Já deixa esse negócio organizado. Treine a sua equipe. Isso é importante, pessoal. Eu dei um treinamento, inclusive aqui na região, para uma usina de açúcar e álcool, e aí a gente colocou todos os departamentos no treinamento. Compras, venda, financeiro, fiscal, contábil, expedição. Por quê? Porque a reforma tributária, todos os departamentos vão precisar se conversar.
E aí eu dei um treinamento aqui um dia inteiro na usina para 30 pessoas, capacitando a equipe. E aí o legal qual que é o grande insight? Agora é o momento da usina também treinar os próprios fornecedores. Porque você imagina, a usina compra o quê? Cana-de-açúcar. Grande parte está em pessoas físicas, que vai ter um impacto grande. E aí a gente já está montando um processo para educar os nossos fornecedores, porque o cara vai precisar estar atento. Senão lá em 2027 ele vai falar, peraí, usina, não está mais me sobrando dinheiro, porque a sua carga tributária aumentou, porque você fatura mais que 3 milhões e 600 e você é contribuinte de CBS e IBS. Eu gosto muito dessa parte educacional. Eu acho que isso aqui, na minha opinião, toda empresa deveria ser uma empresa de educação, e é uma empresa de educação, mas quem tem grande empresa com muitos colaboradores, faz muito sentido vocês investirem em educação para a equipe, porque isso pode ser um grande diferencial na hora de fazer as avaliações, porque o dono está preocupado com muitas outras coisas e muitas vezes ele não vai ter tempo para mexer com essa parte de entender a reforma. Mas a equipe precisa estar bem atenta para poder dar esse suporte que vai ser necessário. Então, pensem muito bem nessa parte de treinar a equipe e, muitas vezes, dependendo do porte da empresa, treinar também e educar os próprios fornecedores. Porque é o fornecedor que vai nos fornecer não só o produto ou o serviço, mas o crédito. E aí pode impactar o nosso fluxo, como a gente já comentou aqui. Amanhã, 8 horas da manhã, eu vou fazer um treinamento com os fornecedores de uma indústria que a gente faz a contabilidade. Para poder levantar a dor da reforma tributária e eles continuarem com conformidade fiscal para continuar como fornecedores dessa indústria, para aquele mini ecossistema continuar sobrevivendo. Tá? Essa parte da educação é vital. Isso aí não tem para onde correr, tem que fazer. Né? E a estruturação do financeiro, o básico bem feito. Tá? Isso, né? Sempre vai funcionar. Tá? Muito bem, esses são os nossos contatos, redes sociais. Lá no canal de YouTube do ESO tem um monte de coisa lá. No nosso da Reodapt também tem um monte de material da reforma tributária. Tá? Hoje quem quiser um material, né, vai poder entrar num link lá no Instagram, vai escrever. Na verdade, pessoal, quem quiser esse material, é só faz um stories no Instagram, marca Elcio Guiotto e marca o Readapta, automaticamente vocês vão receber o link para vocês baixarem essa apresentação, tá? Então é só fazer uns stories lá que já está automatizado para vocês receberem. E nós vamos deixar aqui, tá, esse QR Code para quem quiser um mini diagnóstico da empresa de vocês com relação frente à nova reforma tributária. É só mirar aí e nós vamos entrar em contato para poder fazer uma análise pormenorizada da situação de cada um, porque cada caso é um caso também. Tá? Eu vou voltar nesse QR Code aqui, só para finalizar. Agradecemos sua presença, readaptar e crescer sempre, como sempre, e fica o nosso muito obrigado, gratidão pelo tempo e pela intenção e pela vontade de vocês estarem aqui para poder saírem melhores. Boa noite. Gente, nós que agradecemos, né? Nós que agradecemos. Acho que foi bem completa a apresentação, mas nós temos um tempinho que nós vamos reservar aqui para perguntas. Quero pedir a colaboração de todos, de que as perguntas sejam bastante objetivas, sejam perguntas de verdade, né? Para que a gente possa enriquecer. Quem quiser fazer a pergunta, levanta a mão que nós vamos já apoiar. Tem um ali e outro aqui, tá? Tem microfone? Não? Ó, vou precisar. Enquanto você está indo, a parte dos passos, eu acho que ficou bem claro, né, gente? Que sensacional aquele slide ali do que fazer amanhã. Eu adoro saber o que eu tenho que fazer amanhã para poder começar, tá? E para gerar senso de urgência aqui, vamos pensar, na visão de vocês, o empresário que se antecipar e se adaptar mais rápido à reforma pode sair na frente, tem competitividade maior. O que vai trazer de diferente para quem se antecipar? Porque a gente tem mania de esperar a multa, ou isso, ou aquilo, né? A data. Quem se antecipar, quais são as vantagens?
vou ser bem breve. Empresa organizada vai ganhar o mercado da empresa desorganizada. Ponto. Se organize a partir de agora. Você sai na frente. Não tenho a menor dúvida. Perfeito, acho que é isso. Organização. Primeiro, agradecer, acho que muito boa a palestra, né? Claro que é para dar uma noção. Meu nome é Everson, sou da S6 Investimentos. Naturalmente, uma das coisas que eu acredito, se eu percebi correto, por exemplo, que a empresa perde, é o custo de oportunidade do dinheiro, porque o imposto vai ser recolhido direto na hora, né? Então, por exemplo, se foi no dia 2 do mês, você não fica com o dinheiro daquele imposto no caixa até pagar a guia. Eu não sei se eu estou certo, queria que vocês comentassem, né? E a outra é, por exemplo, vocês falaram, e é uma coisa muito comum, é a desorganização da PF com a PJ. Então, se o cara pegar um dinheiro da PJ emprestado, põe para a PF, na hora que ele devolve para a PJ, tributo, certo? Não necessariamente. Mas assim, primeiro, a sua primeira pergunta é isso mesmo que vai acontecer. Eu vou ter esse efeito de fluxo de caixa, e às vezes eu tinha lá um dinheiro que ficava 45, 50 dias ali numa conta do BTG, ou da XP, ou de qualquer outro banco, rendendo ali CDI, mais alguma coisa, 40, 50 dias. Bom, ela vende 10 milhões, 1 milhão, dá um dinheirinho. Já elevou a arrecadação do governo. Sim, isso é automático. Já tirou o fluxo de caixa da empresa e jogou para o governo. Agora, esse movimento de transitar dinheiros entre a física e a jurídica, isso vai dar um problema onde? Agora, se a gente tiver a distribuição de dividendos tributada. Tá. Porque se eu começar a pagar contas, por exemplo, nesse projeto não tem, mas no último projeto tinha uma tributação que chegava até 53% se eu tivesse, por exemplo, distribuição disfarçada. Ah, eu começo a pagar empregada doméstica, carro, tudo dentro da PJ, para eu transferir menos dividendos porque ele passa a ser tributado. A Receita tributaria aquilo lá na fonte, numa alíquota de 35% com cálculo por dentro. Então, provavelmente, isso já não deveria existir hoje numa empresa organizada, separado ali física e jurídica. Mas, com a reforma e com a tributação dos dividendos, provavelmente isso passa a ter uma tributação dos dividendos, mas não de CBS e IBS, porque a gente está falando de tributação de consumo e não de circulação de dinheiro entre física e jurídica. Eu fiz a pergunta porque, na verdade, comentou sobre um crédito entrar na conta e, de repente, recolher primeiro e depois você ter que provar, né? E a outra coisa é a questão de os fornecedores que você fala de selecionar, é óbvio que tem que selecionar desde agora. Mas hoje eu deveria já cuidar disso, porque amanhã isso pode ser um crédito retroativo? Você já deveria cuidar disso, porque fornecedor a gente não faz da noite para o dia. Fornecedor você não faz da noite para o dia, né? Então isso tem que ter toda uma logística de organização. Fornecedor é para ontem, gente. E voltando na tua pergunta anterior, se você fizer empréstimo em PF, PJ, PJPF, não fizer contrato mútuo, você vai cair naquele contexto. Porque o que isso? Exatamente. E se não recolher o IOF, você tem que dar características de que aquilo realmente é um empréstimo. O que acontece hoje, muito usualmente, é que essa transação acontece sem contrato mútuo e sem recolhimento de IOF. Isso aí é prolabore. Entendeu? Então, tomando esses devidos cuidados, você vai desviar do IBS-CBS. Não tomou, você vai cair ali no IBS-CBS. Tá? Quero tranquilizar todo mundo que nós somos religiosos no horário. Pode levar o microfone lá, por favor. Tá aqui? Depois você já leva lá, porque ele estava com a mão levantada. Fiquem tranquilos, porque senão vocês perdem a informação. A gente fica preocupado com o horário, né? Pontualmente, às 21h30, estaremos todos liberados. Então, fiquem tranquilos. Vamos ouvir a pergunta? Boa noite. Vocês estavam falando que a gente vai apresentar as informações para a Receita e elas já vão, e a Receita já vai, na hora lá, fazer a análise e devolver o que eu vou ter que recolher. A minha pergunta é, se eu não recolher, ela me autua já? Eu vou poder fazer um parcelamento disso? Vai existir o prazo prescricional ainda? Eu gostaria de entender isso assim, é uma apuração assistida automática. A cada, acho que 5 minutos, 10 minutos, você reprocessa.
Então, o pessoal até brincou, mas aí eu extraio para o Excel a apuração assistida, mas daqui 5 minutos muda tudo. Se você não recolher, o que vai acontecer? Você não transfere crédito e você vai ter a possibilidade de parcelar. Só que o parcelamento do crédito também vai gerar um crédito lá na outra ponta. Mas, a partir do momento que você emitiu a nota, que gerou o débito, você já tem ali o seu débito declarado e ele já é devido. E a Receita pode cobrar da forma que ela cobra hoje. Autuando. Hoje ela não autua também. Hoje é sempre no primeiro momento, ela notifica. Sim. E você tem um prazo para regularizar. Sim. Nesse momento, não, já vai por conta corrente. Finalizou o mês, se você não pagar, aí ela vai te notificar e provavelmente vai começar a contar ali multa e juros. Provavelmente o mesmo esquema de hoje. 0,33% ao dia, limitado a 20, e mais o juros Selic, que é o Selic do mês. Que é a Selic do mês, entendeu? Tem muita coisa que ainda não está regulamentada. Mas eu acredito que não tem como ser diferente disso. Só que percebe que hoje, às vezes, ela pega como? Porque eu tenho que declarar na DCTF. Provavelmente você é da área, eu declaro na DCTF, e aí que eu declaro o débito. Se eu não declarar na DCTF, ela não tem como ver. Agora acabou. Eu emiti a nota, já está na apuração assistida. Então eu já declarei que eu devo. E aí no final do mês, se eu não pagar, ela vai me cobrar. Talvez depois de 30 dias, não dá para a gente saber. Provavelmente depois de 30 dias, mas já com multa de 0,33 ao dia, mais a Selic do mês. Mas aí eu vou conseguir fazer o parcelamento. Provavelmente sim. Só que aí eu vou ter problema porque eu vou transferir o crédito na medida do pagamento, porque o crédito é financeiro. Entendeu? Entendi. Exatamente esse é o ponto. Pessoal, pega a pergunta e transforma isso no contexto da mentalidade. Você não pagou aquele imposto, parcelou, você vai dar brecha para perder uma parceria com o cliente, porque ele pode trocar você como fornecedor por um contexto de não recolhimento de imposto. Tá? Então, pressão aumenta. Mas isso para o Simples Nacional também? Também. Se for o regime regular, tá? Ele, principalmente porque se a tua empresa hoje é do regime do Simples de hoje, quando ela entrar nesse cenário, ela não vai dar mais crédito. Ela não vai ficar mais interessante, tá, para empresas maiores, porque você ficou cara, tá? O teu custo ficou alto na precificação dele. E ele vai trocar possivelmente por um outro fornecedor que está no Simples de regime regular, porque ele vai dar crédito e ele vai aproveitar lá na ponta e abater o imposto dele. Então, no momento que nós deixamos de pagar os nossos impostos, nós estamos, o nosso cliente, se eu sou um fornecedor, ele vai estar acompanhando se eu estou pagando o imposto para ele ou não, porque ele vai sentindo o imposto dele na ponta. Vai aparecer na apuração assistida dele como imposto a apropriar. Para você entender o conceito é o seguinte, hoje o crédito ele é transferido através da escrituração. Comprei um produto ou um serviço de empresa do Simples, se eu sou lucro real, não importa se o cara pagou ou não, tem 9,25 de crédito, certo? Pela nota. Entrou a nota, eu apropriei 9,25. Isso acaba. Eu tenho que ter o financeiro, o pagamento do tributo para gerar o crédito aqui. Percebe a diferença? Se eu não pagar, se o cara não pagar ou eu não pagar, eu não tenho crédito. Simples quanto isso. Mas isso se aplica numa empresa do agro? Prestação de serviço? Sim, para qualquer empresa que está tendo bens ou serviços. Por exemplo, vamos pensar no agro. Se eu compro hoje um adubo, fertilizante, calcário, que é corretivo de solo, não tem PIS e COFINS. Não é venda. É prestação de serviço. Não, eu estou dando um exemplo. Vem desonerado e eu não tenho crédito. Se eu contrato um prestador de serviço dentro de uma empresa do agro para manutenção do meu maquinário agrícola, eu tenho crédito de PIS e COFINS. Mesmo ele sendo do Simples Nacional. Não é isso. A gente de consultoria e assessoria em agronegócio. Legal. Projeto para banco. O que eu vou pedir? Vamos fazer uma análise específica. Eu quero muito convidar todo mundo a chamar para conversar, porque eu acho que tem coisa que é bem específica. E aí, eu acho que nós vamos precisar de ajuda, gente. Vocês entenderam isso aqui? Eu entendi. Estava ali no canto só pensando, nós vamos precisar de ajuda. Então, acho que vale bem a pena
Vou pedir, só para que a gente possa fazer a pergunta, porque eu falei que eu cumpro horário e eu sou... Isso, ele digitou diagnóstico e já recebeu o material, a automação está funcionando. Então, gente, pede o material, mas nós vamos precisar conversar bastante. Eu acho que tem temas que são bem específicos. Vamos lá, quem que vai fazer a pergunta? Boa noite a todos. Prazer, me chamo Matheus, sou do BNI, da Alta Noroeste, grupo de network focado aí em trazer referências. E, bom, a minha pergunta, na verdade, é algo um pouco simplista, porque eu não sou da área, mas aprendi muito com vocês hoje aqui, mas sobre a questão ali dos grupos familiares, relacionado se o meu pai tem uma empresa, eu tenho uma empresa. Necessariamente, qualquer segmento isso vai ser correlacionado ou apenas dentro do mesmo nicho, da mesma área de atuação? Do mesmo segmento. Ok. Tá? Sendo do mesmo segmento, pai, filho, esposa, todo entra. Até mesmo entre, por exemplo, os segmentos correlacionados, fornecedores diretos e indiretos ali também? Ou, por exemplo, tem que ser necessariamente, como você deu o exemplo da papelaria, 2 papelarias. Ou então, eu vendo tesoura e ele compra tesoura. O que vai valer é o ramo de atividade principal do teu cartão do CNPJ. Perfeito. Tá? Obrigado. Agora, só tem que tomar cuidado com prestação de serviço por conta de distribuição disfarçada de lucro. Que é uma outra questão. Então, que envolve eu presto um imposto de renda. serviço, o meu pai me contrata para... Isso, aí ele te contrata, você cobra 1 milhão dele. De mim, você cobra 200 mil e ele é uma empresa de lucro real. Você está tendo uma distribuição disfarçada de lucro ou você está aumentando o custo dele para ele pagar menos imposto de renda. Aí tem um risco. Faz sentido. Obrigado. Gente, que máximo, hein? Para finalizar, eu só queria falar para vocês falaram muito de mentalidade aqui. Olhando para os próximos anos, qual que é a principal mudança de mentalidade que o empresário brasileiro vai precisar desenvolver para manter a saúde financeira da empresa? O empresário brasileiro, ele vai ter que definitivamente gostar de organizar o financeiro dele. Definitivamente. Gente, a gente não precisa reinventar a roda. Tá? É o básico bem feito, é o simples. Organizou o financeiro, você organiza o custo. Organizou o custo, você organiza o preço. Se você vende muito com um preço bom, tua empresa é saudável. Se você vende muito com o preço errado, você quebra. Simples assim, não tem segredo. Então não precisa reinventar. Qual que é a mentalidade? O empresário brasileiro vai ter que estudar. Tá? Vai ter que realmente olhar para o teu financeiro e olhar por quê? Porque hoje o empresário brasileiro ele está muito atarefado e ele não tem condições de ficar organizando esse setor. E esse setor é o coração das empresas. É o financeiro. Tá? Mas de uma forma organizada. Só para complementar, eu acho que a mentalidade que tem que mudar é que o que faz hoje não vai servir para o futuro. Principalmente por conta da tecnologia, cruzamento de informação. Então, eu fazia assim, eu sempre fiz assim. Não vai dar mais certo. Então, essa mentalidade de encarar a realidade que a tecnologia está aí e o sistema brasileiro é um dos melhores do mundo, ponto final, e tudo vai acontecer e funciona mesmo. A gente vê no dia a dia a quantidade de notificação que os clientes recebem. E cada vez vai ser mais efetivo. Então, acho que essa é a mudança principal de mentalidade. Perfeito. Mas aí, quer vir? Gente, uma salva de palmas. Agradecemos o tempo. Eu peço desculpa se vocês têm mais perguntas. Eu quero até sugerir, o tema é muito interessante. Se tiverem perguntas, tem lá o nosso Instagram. Mandem as perguntas para o Instagram, nós vamos mandar para eles. Né? Entrem em contato e vamos fazer as coisas acontecerem, né? Pessoal, palestra fantástica. Eu acho que talvez não, acho que foi uma das melhores, se não a melhor palestra que nós tivemos esse ano. Estou sendo sincero aqui de coração, porque a receita, toda a mudança tributária que vai ocorrer no país ainda deixa muita dúvida para muitos. Eu sou um deles que o tempo inteiro, apesar de conhecer Bernard de Apis, estivemos juntos 2 vezes
para ele me explicar o que era a reforma tributária. E depois o Congresso ainda trocou um monte de coisa. Falei, gente, não é possível, só doido mesmo que vai entender. Mas, enfim, acho que com o tempo as coisas vão se acertando. Eu quero só, para finalizar aqui, pegar pegar uma das suas falas, dizendo sobre o seguinte, gente, a empresa que não se organizar, não tiver os seus custos direitinho, está na roça. Tá? E outra, tem muito empresário ainda que fala assim, a gente às vezes discute, né? Fala, poxa vida, mas temos que fazer o custo bem feito, tem que analisar o financeiro. Dinheiro entrou no caixa, é só isso que importa. Esquece, cara. Esquece. Dinheiro no caixa é bom? Lógico que é ótimo. Mas só que todo o sistema vai prescindir, vai necessitar que você tenha um controle cada vez mais forte para tocar a sua empresa. Senão, esquece, não é só dinheiro no caixa que interessa, não. Tá certo? Dinheiro no caixa é bom para todo mundo, né? Mas a sua empresa pode, num determinado momento, que tem dinheiro no caixa, só ter dinheiro no caixa e não ter mais dinheiro no caixa, e acabar. Porque os custos vão comendo toda ela. E aí não adianta nada. Enfim, gente, muito obrigado. João, você tem alguma coisa, né? Peraí. Gostaria de chamar aqui rapidão o Sandro, da Sacrato Perfumaria. Ele é um potencial filiado nosso aí, que ele nos visitou hoje lá na KID com o Fagner, e ele falou, cara, vou lá naquela palestra, vai ser muito importante, posso levar uma lembrança para os palestrantes? Pode. Opa. E veio aqui trazer para presenteá-los com o produto. Maravilha. Vamos tirar uma foto aqui. Olha lá.